Boa noite, dando continuidade à leitura do nosso livro, né? Nesse mundo vil no qual não existe uma só pessoa perfeita, há honrarias por parte daqueles que se consideram inferiores aos seus superiores. Juízes são honrados com meritíssimo. Autoridades políticas são tratadas com excelência. Com muito maior razão devemos entrar na presença de Deus com todas as honras, glórias e louvores que pudermos dar, pois Ele, e somente Ele, é digno de toda a nossa adoração. Muito pertinente essa leitura de hoje, não somente por causa dessa parte aqui que falou de juiz ser tratado com excelência e tudo mais, todo respeito a eles, porém, nós vemos aí principalmente pessoas que fazem aí uma certa faculdade e já se acham doutores, né? Eu sou doutora fulana, doutora ciclana, e às vezes nem advoga, né? E ainda assim quer usar o título, eu sou doutora. E a gente sabe muito bem que se fosse assim, pelo título, doutor é quem tem doutorado, né? Mas tem muita gente aí que se acha dono da razão, se acha doutor em muita coisa. É lógico que quando você se aperfeiçoa em alguma coisa, você vai se transformando especialista naquilo, até chegar ao ponto de ser um doutor mesmo, mas um doutor de verdade. E eu vejo muito isso, atualmente a gente vê muito isso de pessoas que elas acham que elas são melhores do que as outras. Porque esse texto ele fala disso, das pessoas, as pessoas que acham que são melhores do que as outras. Quantas pessoas aí que nós não conhecemos, que eles se acham superiores aos outros, como se eles não respiram essa camada aqui, não, eles respiram uma bem acima ali de ar. E eles acham que por isso eles têm direito de maltratar os outros, de falar coisas que os outros, que ele acha que ele deveria falar coisas que os outros deveriam se rebaixar por isso. Ele acha, como se diz, que manda quem pode, obedece quem tem juízo, e eles são manda-chuva. Só que a gente sabe que debaixo desse espaço terreno nosso, somente uma pessoa, somente um ser, ele pode determinar o que vai começar e o que vai acabar. E esse ser é o nosso Senhor. Independente da religião que for, na minha crença é Deus. Porque é Ele que nos guarda, Ele que nos protege, Ele que nos guia. É Ele que põe um fim e Ele que dá um início do começo. É Ele que sabe de todas as coisas. É lógico também que não é por causa disso, não é desfazendo a oração de certas pessoas, mas eu vejo muito, algumas vezes em alguns cultos religiosos, a pessoa começa assim: soberano Deus e amado Pai, que não sei o que, já começa assim, não desfazendo a oração deles não, mas às vezes sabe quando você vê que é aquela oração decorada, não é bem uma oração que saiu de dentro do seu coração. Porque quando a oração ela é verdadeira, você às vezes não precisa nem falar e o Senhor já decifra as suas lágrimas, o seu sofrimento, o seu suspiro. Às vezes você teve um dia cansativo e você quando vai orar não sabe nem o que colocar nas palavras. Mas o Senhor ele sabe tudinho ali o que você quer de verdade. E essa mensagem vai de encontro exatamente ao seu coração. Se às vezes você está se sentindo abatido, pensando que você não está conseguindo orar da forma que deveria orar, ou pedir da forma que deveria pedir, o Senhor sabe de todas as coisas e Ele sabe o que se passa dentro da sua cabeça e dentro do seu coração. Portanto, não desista de orar, não desista de clamar, não desista de pedir, não desista de congregar. Eu sei por experiência própria que existem dias que não dá vontade nem de ir para a igreja, não dá vontade nem de ir, independente da sua religião, para o centro, seja lá o que for, para a missa, porque às vezes nós ficamos ressentidos com pessoas que se acham melhores do que nós. Porque tem um cargo X, porque tem uma voz melhor, ou acha que tem uma voz melhor que a sua, ele tem tendência a te rebaixar. Mas o louvor que não vier do seu coração, a oração que não vier do seu coração, ele não entra no coração, no espaço celeste, ele não entra lá no céu. Então saiba muito bem disso. Não é porque às vezes você canta não é tão bem assim, não sabe todas as notas vocais, as partes que deveriam ser, você erra, você vai ler, você tropeça nas palavras. Não pensa que isso vai te diminuir, não se menospreze, porque às vezes vale muito mais uma pessoa que fala o que sente de verdade do que uma pessoa que lê perfeitamente, que louva perfeitamente, mas que por fora ali, aquela capinha ali é aquilo que ela mostra, com aquele nariz empinado é aquilo que ela mostra, mas por dentro ela é uma pessoa vazia e podre. Então,
Se você está sofrendo, às vezes você está dentro de algum local e você não se sente, você se sente menosprezado. Saiba que enquanto você entoar cânticos de louvor somente a Deus, não se preocupar com a aparência e com a excelência do homem, Deus vai te recompensar bastante. Deus sabe tudo que acontece nessa vida e Ele sabe o que passa com você. E eu agradeço, principalmente a Deus, por ter tido a oportunidade de estar falando com você aqui. Eu te dou um conselho: Deus te ama, não importa a sua situação e nem mesmo quem você seja. Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que você passa durante o dia. Ele caminha ao seu lado, aqui até o fim. E você não está aqui por acaso. Até depois. Um beijo para todos que viram esse vídeo. Tchau.